Hoje você vai conhecer a história de uma das caminhonetes mais fortes e marcantes que o Brasil já viu. Mas para entender por que a Ford Rural virou uma lenda, a gente precisa voltar no tempo, para uma época em que o Brasil ainda estava sendo construído. No final dos anos 1950, as estradas eram poucas, difíceis e irregulares. O interior do país crescia rápido, mas ainda faltava infraestrutura. Foi nesse cenário que a Willys Overland do Brasil decidiu produzir um veículo robusto, simples e capaz de rodar onde quase nada chegava. E em 1958, nasceu a Rural Brasileira. O desenho era quadrado, a construção era pesada e a mecânica era feita para durar. A Rural não era um veículo sofisticado, mas era exatamente o que o Brasil precisava naquele momento. Com o país em expansão, ela rapidamente se espalhou. Nos anos 60, a Rural já era presença constante no interior. Servia a agricultores, prefeituras, médicos, comerciantes e famílias inteiras. Era utilizada como ambulância, como veículo escolar, como transporte de carga e como carro de trabalho diário. Onde muitos veículos paravam, a Rural seguia em frente. A fama de resistente cresceu junto com o país. E enquanto isso, a indústria automobilística também mudava. Em 1967, um acontecimento importante alteraria o destino do modelo. A Ford comprou a Willys Overland do Brasil. E com essa compra, a Rural passou a ser produzida pela Ford. A partir daí, o modelo recebeu pequenos ajustes, algumas melhorias internas e atualizações de acabamento. Mas sua essência permaneceu a mesma. A Ford Rural continuava sendo uma caminhonete simples, forte, confiável e pronta para enfrentar longas jornadas. Só que o mercado estava mudando. A década de 70 trouxe carros mais modernos, confortáveis e econômicos. E embora a Rural continuasse cumprindo seu papel com eficiência, já era vista como um projeto antigo. Nas cidades, ela perdia espaço. Mas no interior, continuava indispensável. A estrutura forte, a mecânica simples e a capacidade de encarar estradas ruins mantinham sua relevância. Mesmo assim, a idade do projeto começou a pesar. E em 1977, após quase 2 décadas de história no Brasil, a Ford encerrou a produção da Rural. O fim não aconteceu por falta de qualidade. A questão era que modernizar o modelo exigiria investimentos altos, praticamente um novo projeto. E para a indústria da época, isso já não fazia sentido. Mas, mesmo fora das fábricas, a Rural seguiu firme nas ruas, fazendas e pequenas cidades. Ela continuou trabalhando por muitos anos, muito além do que se esperava de um veículo daquela época. Sobreviveu por 3 motivos claros: força, simplicidade e personalidade. A Rural aguentava peso, poeira, lama, terrenos difíceis e longas jornadas sem reclamar. E quando precisava de manutenção, era fácil e barata de arrumar. Muitos exemplares continuaram rodando por 30, 40 anos. E ainda hoje, é possível ver algumas bem conservadas chamando atenção por onde passam. A verdade é que a Rural representa uma época diferente. Uma época em que os veículos eram mais resistentes do que sofisticados, mais simples do que tecnológicos, e mais focados em cumprir sua função do que em oferecer conforto. A Rural é símbolo desse período. Um período em que o transporte dependia de força, confiança e durabilidade. E ela entregava tudo isso. Mais de 60 anos após o lançamento, a Rural continua viva. Seja restaurada por colecionadores, preservada por apaixonados ou lembrada por quem cresceu vendo uma delas na porta de casa. Ela não foi criada para ser moderna. Foi criada para servir. E cumpriu sua missão como poucas na história automotiva brasileira. A Ford Rural é mais que um veículo. É parte do nosso passado, da nossa cultura e da memória de um Brasil que ainda aprendia a se conectar. E enquanto existir alguém que valorize tradição e resistência, a Rural continuará viva. Nem que seja apenas na lembrança,